Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o asilo do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos, que, como eu falei para você, está machucando a esquerda. Olha só, cara, a Carta Capital trouxe aqui uma coluna com base na opinião do Cacai, né? O Cacai, vocês sabem, é um advogado muito ligado ao STF, muito ligado ao PT. E é lógico, né, a opinião dele é que não, que é um absurdo, o Eduardo Bolsonaro está desestabilizando o Brasil, a tentativa de desestabilizar o Brasil e pode ter graves consequências e não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, isso aqui mostra o desespero do pessoal. E eles estão ficando mais desesperados ainda, porque, é lógico, até aqui o Trump não fez nada. E eu tenho que confessar para vocês que eu fico preocupado mesmo do Trump não fazer nada, não querer comprar essa briga, tá? Existe essa possibilidade. Vocês sabem, o Trump está comprando um monte de brigas lá nos Estados Unidos. Ele pode chegar à conclusão de que comprar mais essa briga para uma coisa que, na verdade, não faz muita diferença para ele, né? Sei lá, tomara que não, tomara que o Trump compre essa briga mesmo. Mas agora ele comprou a briga do Milei. A Cristina Kirchner e o advogado ou ex-ministro dela, o Julio Miguel Del Vido, que estavam envolvidos em coisas de corrupção, perderam o visto para entrar nos Estados Unidos. No caso deles foi só o visto, mas o caso deles é menos sério mesmo. Vamos entender esse caso aqui. Isso pode ser o início das sanções do Trump contra o pessoal aqui na América Latina. Essa notícia foi sugerida por Papai Noel do Mal Mora no Brasil, Anu Galego e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É impressionante a velocidade com que os petistas foram de ai, o Eduardo Bolsonaro, hahaha, ele fugiu e não sei o que lá, perdeu, uhul, ganhamos e coisa e tal, para isso é um crime, isso é um absurdo, como ele pode fazer isso? E por que foi essa mudança? Porque eles se deram conta que eles entraram numa enrascada. Eu avisei isso há 2 dias atrás, né? O pessoal do PT, todo mundo comemorando, né? Eduardo Bolsonaro desistiu e perdemos e coisa e tal. Ou melhor, ganhamos, né? Que a grande disputa até ali era a presidência da Comissão de Relações Exteriores. E nesse sentido de perder a presidência da Comissão de Relações Exteriores, de fato, o Eduardo Bolsonaro não foi indicado para lá. Eles botaram o Felipe Barros, que também é aliado do Eduardo Bolsonaro, não vai fazer diferença nenhuma no final das contas, mas ainda assim, sendo o Eduardo Bolsonaro, teria um peso muito grande na Comissão de Relações Exteriores, né? Tava mais do que na cara que o que queria a coligação PT-STF era exatamente tirar isso da família Bolsonaro, tirar o Eduardo Bolsonaro, que foi o parlamentar mais votado no Brasil, o deputado mais votado no Brasil, tirar ele de uma presidência de comissão por motivos puramente políticos, não tem nenhum motivo fático real para isso, né? Só que, como eu falei para você, já expliquei isso em outros vídeos, o Eduardo Bolsonaro deu troco, né? Ao invés de simplesmente recusar a presidência da comissão, ele pediu asilo lá nos Estados Unidos e justamente vai colocar agora do lado de lá, vai lutar no lado de lá pelas punições ao STF aqui no Brasil. Acho uma coisa muito bacana e, de novo, a esquerda, no primeiro momento, a própria Carta Capital estava comemorando, lá, fuga das galinhas e não sei o que lá, um monte de piadinha com o Eduardo Bolsonaro e coisa e tal. Agora mudaram o tom, meu amigo, mudou o tom. O tom mudou completamente. Não porque a tentativa de desestabilizar o Brasil é gravíssima e terá consequências, avalia o criminalista, o Cacai, né? E todo mundo conhece o Cacai, não preciso explicar, né? É aquele cara que anda de bermuda no STF, vocês sabem. E ele falando aqui, não porque a intervenção que o parlamentar julga viável pelos contatos que mantém na linha de frente com o trumpismo aconteceria em 2 vias. A primeira pelo estímulo à aprovação do projeto que pretende anistiar os envolvidos no ataque de 8 de janeiro, e a segunda por meio de sanções ao ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. Nem uma coisa nem outra, né? As sanções são por conta da briga do Alexandre de Moraes com o X. O Alexandre de Moraes continua insistindo nisso daí. De qualquer forma, ele fala aqui, não, porque a motivação política é se unir os Estados Unidos para desestabilizar o poder no Brasil, e isso é gravíssimo. Cacai, todo exílio, todo asilo político é político por definição, cara. Não tem outra forma de ser, não tem outra definição. Tanto que chama asilo político, né? Quando a Lhama Cuspideira, não, como é que é o nome do cara? Aquele deputado que se refugiou, disse que estava exilado na França e coisa e tal durante o governo Bolsonaro, embora não tenha perseguição, não tinha perseguição nenhuma contra ele, né? Nem lembro o nome do cara. Jean Willis. Também ele falou que era exilado político, né? Um monte de gente do PT foi para a Europa dizendo que era exilado político. O Eduardo Bolsonaro está indo lá também, né? Exilado político, é a mesma coisa, né?
que ele diz que, não, que podem pedir asilo, porém as condições não permitidas e não sei o que lá, e que ele é deputado. Aqui, ó, ele diz que ele pode ser colocado no artigo 359-I, pena de 3 a 8 anos por negociar com o governo ou grupo estrangeiro os seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. Peraí, você está dizendo que o Eduardo Bolsonaro vai pedir a invasão do Brasil? Não, meu amigo, sanção é sanção, não é invasão. Sanção, por definição, não é agressão nenhuma ao país. Simplesmente os bancos americanos e todos aqueles bancos que são associados à lei Magnitsky, que, diga-se de passagem, todos os bancos brasileiros são associados, vocês sabiam disso? Já tem associação de todos os bancos brasileiros nessa lei Magnitsky. Ou seja, no momento que o nome do Alexandre de Moraes for lá, ele perde qualquer conta nisso daqui. Mas, de novo, isso não é invasão brasileira, né? Isso é não fazer negócio com o Alexandre de Moraes. É diferente de você invadir a propriedade privada do Alexandre de Moraes, né? E o segundo é o 359-K, que confere pena de reclusão para entregar a governo estrangeiro seus agentes em desacordo com a determinação legal, documento ou informação classificado como secreto ou ultra-secreto no termo da lei. O Eduardo Bolsonaro sequer tem acesso a documentos secretos ou ultra-secretos do governo brasileiro. Então não tem como ele entregar esse tipo de coisa para os Estados Unidos, né? Então, ou seja, isso aqui é tudo lorota, nem esse caso se enquadram no caso do Eduardo Bolsonaro, e acaba que essa coluna aqui que eles estão fazendo aqui só expõe o medo do Cacai, né? O Cacai tá vendo que tá dando merda. E não é o único, né? Tá aqui o Estadão também, doce exílio. Nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro anuncia que não voltará ao Brasil e que denunciará a ditadura no país. Ora, a ditadura de verdade foi a de 64, que os bolsonaros vivem a celebrar e coisa e tal. Não, ditadura de verdade são as duas. A de 64 foi também, mas a de agora é ditadura também. Dizer que não é ditadura porque é de esquerda não quer dizer nada. Dizer que não é ditadura porque é o judiciário que está fazendo também não quer dizer nada. O judiciário faz ditadura também, meu amigo. Tem um monte de exemplos na história do mundo aí. A gente está vivendo uma ditadura. É claro e óbvio isso, né? Tá o pessoal do Estadão aqui, esquerdista, preocupado. Bancada do PSOL pede que a Câmara rejeite a licença de Bolsonaro. Não pode dar licença para ele, tem que caçar o mandato dele, coisa e tal. Começou o pessoal, todo mundo comemorando, feliz da vida, não sei o que lá, satisfeito. Não, porque o Eduardo Bolsonaro fugiu e pipipi, popopó. Agora já mudaram o tom completamente, já estão preocupadíssimos com essa história do Eduardo Bolsonaro lá fora, né? E um dos motivos é isso daqui, ó. O secretário de Estado americano Marco Rubio anunciou nesta sexta-feira que a ex-presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, e o ex-ministro Miguel Julio de Vido estão proibidos de entrar nos Estados Unidos devido a acusações de corrupção significativa. É o primeiro ato que o governo Trump toma nesse sentido de punir políticos estrangeiros por questões de leis americanas, né? O que ele está alegando aqui é que a corrupção da Cristina Kirchner e do Vido afetou empresas americanas e que, portanto, eles podem ser punidos dessa forma. Não é que os Estados Unidos vai invadir a Argentina, não vai fazer isso, mas já puniu esse caso, né? Aí o pessoal pode falar assim, mas aqui foi só tirar o passaporte. É verdade, aqui foi só tirar o passaporte. E é um caso menos crítico também, porque se você parar para pensar, na Argentina o Milei é o presidente atualmente, então não tem grandes problemas. O Trump tem uma fala muito boa com o Milei lá na Argentina. Isso aqui é só uma puniçãozinha ao pessoal de lá. E eu não descarto nada que essa punição tenha sido dada exatamente como um recado aqui para o Brasil. Ou seja, a ideia da punição é essa. Você começa com uma puniçãozinha pequenininha, depois você vai escalando a coisa, né? Porque esse é o ponto. O que você quer é que a pessoa mude o comportamento dela, que ela mude de opinião. Como fizeram, por exemplo, com as sanções à Rússia. Começa com uma sanção baixinha, vai aumentando a sanção, e vai continuar aumentando a sanção enquanto a Rússia não sair de 100% da área temporariamente ocupada na Ucrânia, né? É para forçar o pessoal a fazer alguma coisa. O mesmo caso aqui. Já começaram as ações contra a Cristina Kirchner, já não pode mais ir nos Estados Unidos. Por enquanto, aqui do Brasil não tem ninguém. A Janja, vocês viram, eu falei sobre isso outro dia, ela desistiu de ir aos Estados Unidos por medo de alguma coisa, não sei o que lá. Ela não precisa ter medo. Por enquanto não tem nada, mas pode ter certeza que em breve vai ter coisas contra eles aqui também. O pessoal já pode ficar preocupado, já devem estar ficando cada vez mais preocupados com essa história das sanções. É muito engraçada essa mudança de opinião da esquerda. Começou comemorando, agora tá, não, que isso é absurdo, é gravíssimo, terá consequências, desestabilizar o Brasil. Não, meu amigo, desestabilizar o clubinho de ditadores que vocês inventaram aí.